está aqui na linha para conversar com a gente o nosso psicólogo Alexandre Brito. Olá, Alexandre, tudo bom? Boa tarde. Olá, Carol, sempre um prazer estar por aqui, viu? Igualmente, Alexandre, hoje a gente vai trazer um tema que ganhou as redes sociais ontem, no Twitter só se falava disso, que é transtorno dissociativo de identidade. A gente está falando disso por conta de uma reportagem que foi vinculada no Fantástico, né, programa da Rede Globo, no domingo, que entrevistou pessoas que possuem, né, esse transtorno, que basicamente, assim, Alexandre, claro que você vai explicar bem melhor do que eu, mas são pessoas que têm múltiplas identidades e que convivem, né, com essas identidades. Explica como que é isso e por que isso ainda é tão pouco falado. Olha, é um tema muito pouco falado mesmo. Em geral, é um tema que a gente vê assim, muito mais no cinema, ou algo assim, quando desperta alguma curiosidade, né? Tem alguns filmes que falam um pouco sobre isso, e ainda não falam tão bem, né? Acaba fazendo até uma caricatura, mas depois eu até faço uma dica de filme aqui para quem quer assistir algo que explique isso. Nas telinhas, vamos dizer assim, né? Bom, pessoal, o transtorno dissociativo de identidade. Vamos tentar entender, então, o que é isso que as pessoas entendem como ali múltiplas personalidades. Veja bem, transtorno dissociativo. O que é dissociativo? Gente, dissociativo é claro que vem da palavra dissociação, que significa o seguinte: você pode ter mais de uma identidade que não se associam, por isso, dissociativo. Ou seja, é dissociativo de identidade, porque todos nós, é comum a gente ter uma identidade, ou acreditar que tem, na verdade, né? Porque nós nunca somos a mesma pessoa sempre, mas aqui a gente está falando do transtorno, né? Você tem uma espécie de identidade que você fala, olha, essa sou eu, né, Carol? Você fala, olha, eu sou Carol, eu gosto disso, eu sou assim, não gosto daquilo, trabalho em tal lugar. Então você cria uma identidade. No transtorno dissociativo, você desassocia duas identidades ou mais em você, e às vezes o que acontece? Você acaba sendo, vou falar aqui entre aspas, né, para o nosso público também poder participar, é como se você fosse 2, 3 ou 4 pessoas com identidades bem diferentes. Você não conversam as identidades, ou seja, quando eu estou numa espécie de identidade, eu não lembro da minha outra, e quando eu mudo de novo, eu não lembro da anterior, quando eu vou para a quarta identidade, eu não lembro da terceira identidade. Então é como se eu tivesse, vários egos, vários eus, que é comum eles não se lembrarem e não conhecerem um do outro. Mas existem casos que pessoas têm uma identidade, dentre tantas, que conhece todas as outras, tá? Então, essas identidades, elas vão estar, uma vai estar ativa em outro momento, outra vai estar ativa em outro momento. Vou dar um exemplo simples para vocês, assim, mesmo que isso pareça reducionista, mas me perdoem se eu for muito reducionista. Imagina que uma pessoa tem um trauma. Quando tem esse trauma, ela pode criar uma nova identidade que não se lembra do trauma. Ela pode ter experiências ruins associadas ao trauma, outros problemas, e ela pode criar depois uma terceira identidade, tá bom? Então, é como se você tivesse várias, usando o senso comum, personalidades que não se conhecem. E na clínica, pessoal, existem casos de pessoas que chegam a ter 10, 20 personalidades. 20 identidades, tá bom? E aí ela consegue se desconectar uma da outra. Em geral, é comum isso acontecer. Por quê? É uma espécie de defesa, uma espécie de não lidar com, às vezes, com uma experiência traumática que aconteceu numa outra identidade sua. Então, agora a gente começa a nossa conversa aqui para tirar dúvidas e bater esse papo. Eu queria primeiro perguntar se isso é algo comum no sentido de ocorrer com frequência mesmo, por exemplo, entre os seus pacientes, se é algo que a pessoa, que ocorre de forma natural com as pessoas, ou seja, com um número que seja representativo. E depois eu tenho uma outra questão para te apresentar. Tá.
Não é comum, tá, Cacá? Isso é uma condição que muitas vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa acaba tendo um diagnóstico errado. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa que tem duas identidades diferentes, uma identidade, por exemplo, ela pode ter uma relação social boa e uma outra pode ser uma identidade que se isola. Então, às vezes, você vê essa pessoa e você não sabe que ela tem essa dissociação de identidade, pode achar que ela tem transtorno de humor, você pode achar que ela é uma pessoa que é instável. Então, você vai acabar dando diagnósticos equivocados muitas vezes, né? Você pode até se perder nisso daí também, é comum, pode acontecer isso. Então, nem sempre é identificado que é um transtorno, que a pessoa divide a consciência em várias identidades, tá bom? O termo técnico seria dissociação de consciência, tá? Então, não é comum, tá, Cacá, assim, não é uma estatística alta, em que você tem muita frequência dessa demanda, pelo contrário, isso não é isso que acontece, tá? Mas quando acontece, ainda tem essa dificuldade do diagnóstico. É que você disse que tinha uma outra questão. Não, eu tenho o seguinte, é a identificação desse problema. De alguma forma você começou a tocar nisso, mas como é que as pessoas podem identificar essa alteração? Uhum. Em geral, assim, quando a gente começa a desconfiar, vamos dizer assim, e quando eu digo desconfiar, é senso comum, as pessoas no dia a dia ali, né, começam a ter os seus familiares, os seus amigos, pessoas no ambiente de trabalho, eles começam a perceber que muitas vezes você não parece a mesma pessoa sempre. A pessoa, ela muda o padrão de comportamento, ela pode mudar os gostos dela, tá? Assim, sendo reducionista de novo, mas só para a gente entender, uma identidade pode gostar do laranja e a outra do azul, uma gosta do doce e a outra do amargo. Então elas não se dialogam às vezes, apesar de sempre ter um ponto em comum, que é aí que o tratamento vai se orientar, né? Tentando, vamos dizer assim, lidar com todas as identidades, criando algo em comum. Então a gente vai percebendo que tem mudanças na memória, tá? Então um sinal é a memória. Por quê? Se uma identidade não conhece a outra, o que uma identidade viveu não vai lembrar, porque ela não vai saber que ela viveu aquilo. Então, por exemplo, você sai para tomar um sorvete e você tem esse transtorno dissociativo. Só que se você entra, né, na outra identidade, se você oscila para outra identidade, você não lembra do sorvete que você tomou. Então, isso é um ponto, a memória, isso pode aparecer. Confusões de identidade, você não se sente desconectado em você mesmo, às vezes você sente angústia, né? O histórico de um trauma também pode contar como relevante para a gente fazer esse diagnóstico. Às vezes perde também a noção de tempo, a temporalidade, a pessoa não lembra quando, não tem a noção muitas vezes dessas coisas, às vezes vive como se tivesse criado uma lacuna, eu não me lembro de ontem, ou eu perco a noção do tempo, tá? E pode também, por ter, em geral, um sofrimento e um trauma associado, pode ter comportamentos, né, de autoagressão, às vezes a pessoa acaba se machucando, se colocando em risco, pode ter a depressão associada. Então, junto com essas várias identidades, para lidar com uma dor da existência, com as exigências da vida, você pode muitas vezes ali ter, né, a depressão, pode ter a ansiedade, pode desenvolver juntos outros transtornos também. Então, em geral é isso, tá? Essa é uma espécie de desconhecimento da pessoa, ela parece que muda de opinião, não se lembra das coisas, dificuldade com o tempo, se sente confusa e pode ter sinais ali de trauma e de depressão ou ansiedade. Agora, Alexandre, só pra gente encerrar, eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou respondendo, que era justamente como que funcionava, né, a questão dessa troca, enfim, dessa dissociação. Mas a nossa produtora aqui, a Lauren, ela teve outra pergunta também muito interessante. Qual seria o tratamento disso? Existem remédios ou a pessoa tem que conviver com aquilo mesmo? Então,
por um lado, você convive com isso, e por outro, você começa a ter mais consciência do seu quadro, o que faz com que você consiga lidar melhor com o seu transtorno. E existem casos em que você faz uma espécie de integração das identidades, tá? Principalmente quando você consegue entrar em contato com aquele trauma que gerou o início dessa dissociação, tá bom? Então você consegue lidar melhor com a função do esquecimento. Então você para de mudar de identidade porque você para de esquecer, você precisa entrar em contato com essa dor. Então o profissional ele vai lidando com isso. Tem um trabalho multidisciplinar também com psiquiatra, terapia, pode entrar com a terapia medicamentosa, a família é essencial, grupos de apoio também podem ser essenciais para você ter, né, tudo isso, né. Então, às vezes é um trabalho em grupo também, você pode ter ali, né, a gente sempre encontra pessoas que têm o mesmo quadro, que se encontram em alguns grupos para trocar experiências, né. Então, e hoje as tecnologias também ajudam, viu, Carol, assim, bastante na condução do tratamento, tá? O aplicativo, o celular, notas, coisas que você vai usando ao favor do seu tratamento sem que te exponha, sem que seja também algo muito agressivo para a pessoa que passa por essa condição. E o filme que eu vou indicar para que todo mundo assista é Síbil, o nome do filme, S-Y-B-I-L, Síbil, que é um caso real na literatura e em forma de filme, você pode ler, você pode assistir, tá? Que tem essa história apresentada, tá? O livro foi publicado em 1973, para vocês terem ideia de que isso não é um problema recente. Ele pode até estar aparecendo agora mais recentemente, mas ele não é um problema recente. Escrito em 1973, depois de 76 foi adaptado para um filme, então que vale a pena assistir. Eu quando dou aula dessa disciplina, eu passo esse filme para os meus alunos e qualquer um em casa aí pode assistir também. Tá certo então, Alexandre. Vamos pedir para o Alexandre deixar aqui os contatos que ele tem nas redes sociais, telefones e tudo mais, né, Alexandre? Sim, claro, pessoal. Olha, a gente pode continuar esse bate-papo lá no Instagram, @Alexandre_Psicologia, Alexandre_Psicologia, tá? Alexandre Brito, né, lá no Instagram, ou no WhatsApp, você pode me mandar mensagem no 27 999 431968, 27 999 43 1968 e até semana que vem, pessoal. Valeu, Alexandre. Até semana que vem.